Bom, meu amigo torcedor vascaíno, já já tem Vasco da Gama e Cruzeiro. Às 6h30 da noite teremos aí essa partida muito importante do Vasco pela sexta rodada de Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui nesse Fala Gigante, iremos trazer a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes dessa partida. Um pré-jogo cheio de muitas informações e novidades para você. O que o Fábio Carille vai fazer hoje contra o Cruzeiro? Uma grande dúvida da torcida que a gente vai trazer aqui tudo que o técnico do Vasco tá pensando para esse jogo decisivo. Além disso, falar também sobre o lado de lá, falar sobre o lado, do Clube Mineiro que entra muito pressionado para enfrentar o Vasco nessa noite de domingo, trazer informações importantes também com relação às últimas notícias do Vasco. Teve cria da base do Vasco brilhando ontem em rodada de Campeonato Brasileiro. Chega a dar raiva, saber que o Vasco da Gama emprestou um atleta e ele tá agora brilhando com a camisa de outro clube. Jogador que poderia estar aqui, no Vasco, brilhando, se destacando, sendo titular, mas são as ações erradas do nosso Cruz Maltini e da sua diretoria. Enfim, meu amigo, teremos aí pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas novidades e informações para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno, tá bom? Eu tô aqui todos os dias, tá, vascaíno? 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, você que ainda não é um inscrito do canal, se inscreva aí no canal do Gigante Vasco. Estamos na meta, no objetivo, chegar aos 150 mil inscritos aqui no YouTube. Faltam pouquíssimas pessoas e eu conto com você para que isso possa acontecer o quanto antes. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. Entretanto, volto a repetir, deixe o seu like também aqui embaixo, curta, compartilhe e se inscreva. Vambora fazer de um canal do Gigante cada vez maior. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante falando sobre esse cria que ontem se destacou. E eu falo sobre o volante JP, jogador que foi emprestado pela diretoria do Vasco nesta temporada para o Avaí de Santa Catarina. O JP que já havia marcado um gol no meio da semana contra a equipe do Manaus em Amazonas. E novamente a equipe do JP, que é o Avaí, entrou em campo ontem, dessa vez contra a equipe do América Mineiro. O Avaí venceu o América Mineiro pelo placar de 3-0. E o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Avaí, foi marcado por exatamente JP. O jogador chegou ao seu segundo gol na sua terceira partida apenas com a camisa do Avaí. Foi decisivo. Gol marcado, no seu segundo jogo consecutivo. Ele está marcando gol, já 2 jogos seguidos. Além disso, além do gol marcado, o jogador se destacou muito durante 90 minutos, se destacou por vencer todos os duelos aéreos e ainda sofrer 3 faltas. Foi muito caçado em campo, cria das categorias de base do Vasco, que hoje, sem dúvida nenhuma, é, se não com toda certeza, um dos grandes destaques do Avaí neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. O JP tá jogando muita bola, foram 28 toques na bola, durante 90 minutos da partida de ontem contra o América Mineiro, 2 bolas longas certas, uma finalização, um corte, 2 desarmes, 6 duelos ganhos, 3 faltas sofridas, 80 minutos em campo. JP hoje é titular absoluto do Avaí. Um jogador que, é claro, a gente tá falando de um Avaí da Série B do Campeonato Brasileiro, eu entendo isso. Falei sobre o JP num vídeo recente, veio muita gente nos comentários falar: Lucas, o JP tá jogando a Série B, o nível da Série B é diferente do nível da Série A. Ok, eu entendo. Agora a gente tá falando de um atleta que não está apenas jogando, mas está sobrando na Série B do Campeonato Brasileiro. O JP hoje sobra na segunda divisão do Brasileirão e é um jogador que não tinha nem espaço no Vasco da Gama. Isso, meu amigo torcedor vascaíno, eu vejo como um absurdo. Um jogador que não tinha espaço no Vasco, hoje se destaca no Avaí. É difícil entender, é duro entender como essa atual diretoria fecha os olhos para a base. É o JP, que não tinha espaço no Vasco e por isso foi emprestado ao Avaí. É o Lucas Eduardo, que não tinha espaço no Vasco e está no Cuiabá. É Figueiredo e Cauã Barros, que não tinha espaço no Vasco e ontem entraram em campo contra o mesmo Avaí, sendo titulares do América Mineiro. Então, o que está acontecendo com o Vasco? O que estão fazendo com a base do Vasco?
é algo importante a falar. Enquanto essa atual diretoria não olha para a base, nos outros clubes a base segue se destacando. É definitivamente muito tenso, meu amigo, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, temos ainda muitas novidades e informações para trazer a vocês nesse Fala Gigante e falar sobre essa partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, pois o Vasco hoje volta a jogar no estádio Parque do Sabiá. A última vez que o Vasco entrou em campo no estádio foi no ano passado, contra a equipe do Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara. A partida, o Vasco perdeu para a equipe do Nova Iguaçu, uma derrota bem tensa, que inclusive fez com que já desde aquele momento a ideia Ramon Dias durante a temporada viesse a ser esfriada. Ali foi um dos jogos que marcaram, né, um período ruim do Ramon Dias sob o comando técnico do nosso Cruz Maltino. O Vasco perdeu pelo placar de 2-0 aquela partida para o clube da Baixada Fluminense, com pouco mais de 10 mil pessoas no estádio. Antes até do tropeço para aquele jogo contra o Nova Iguaçu, a torcida do Vasco, sem presente, fez uma linda festa, recebeu no hotel os jogadores, pediu autógrafo, tirou foto, uma recepção bem calorosa, né, dos atletas que foram recebidos pelo torcedor vascaíno lá no início do ano passado. Além disso também, o Vasco, a última vez que havia jogado na cidade antes do ano passado, tinha sido há 31 anos atrás. Então é uma cidade que dificilmente recebe jogos do Vasco. É até meio surpreendente o Vasco atuar 2 anos seguidos no Parque do Sabiá. Isso não costuma acontecer, mas vai acontecer nessa temporada de 2025. O Vasco hoje enfrenta um Cruzeiro não tão bem. O Cruzeiro hoje vive bastante pressionado, como a gente vem trazendo a vocês nos últimos vídeos. O Cruzeiro não joga em casa, é um fator muito importante, né? A casa do Cruzeiro é o Mineirão, o Parque do Sabiá estará sendo o local da partida, pois há hoje um evento no Mineirão que impede a realização da partida no estádio. Cruzeiro é uma equipe que nos últimos 18 confrontos pelo Campeonato Brasileiro com o Vasco da Gama, o Cruzeiro tem 7 vitórias, ou seja, o Vasco perdeu 7 partidas, o Vasco venceu 4 e empatou 7. Então, nos últimos 18 confrontos, o Cruzeiro tem mais vitórias do Vasco do que o Vasco sobre a equipe cruzeirense. O Vasco não vence o Cruzeiro há exatamente 6 jogos. Entretanto, mesmo com esse retrospecto ruim para o nosso Cruz Maltino, as últimas 3 partidas terminaram em empate. A última vitória do Vasco com 2 gols de diferença nesse confronto foi lá do ano de 2018, há bastante tempo, né? Há 7 anos que o Vasco não vence o Cruzeiro por um placar, tendo 2 gols de diferença a favor do nosso Cruz Maltino. Com relação ao Cruzeiro, o que a gente pode esperar? O Cruzeiro vem de 2 derrotas consecutivas, uma pelo Campeonato Brasileiro no final de semana passado e uma pela Sul-Americana no meio da semana, ambos com um baixo desempenho defensivo muito notável. A equipe varia num sistema tendo o técnico Leonardo Jardim na beirada de campo entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, um sistema aí que é ajustado sempre conforme a forma de jogar do adversário. Os grandes destaques hoje do Cruzeiro, principalmente na linha ofensiva, é o Caio Jorge, é a principal peça. Tem 3 gols marcados em 6 do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então, assim, trazendo para números, metade dos gols do Cruzeiro hoje são do Caio Jorge no Brasileirão. Fora de casa, o Cruzeiro não costuma ter um bom desempenho, tem apenas 1 gol marcado jogando como visitante. É uma equipe que costuma converter muito, aliás, converte poucos gols, mas costuma chutar muito de longa distância. Não é uma equipe que constrói e para a jogada, finaliza a jogada dentro da área. É uma equipe que normalmente tem o costume de chutar de fora da área, utilizar o bom chute do Caio Jorge, do Matheus Pereira, dos jogadores de destaque que tem dentro do seu grupo. É um time, um elenco montado que costuma atacar sempre pelo lado direito do campo. 42% dos ataques do Cruzeiro vêm pelo lado direito e apenas 34% vêm pelo lado esquerdo. Os outros 24% são ataques do Cruzeiro realizados pelo setor de meio do campo. 84% dos chutes acontecem justamente, inclusive, pelo centro do campo, principalmente aí de fora da área. A maioria dos gols do Cruzeiro ocorrem na segunda etapa do jogo. O Cruzeiro ainda não marcou gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. São 106 disputas aéreas, 50 vencidas e 56 que o elenco do Cruzeiro acabou não vencendo, né? E aí um papo do canal Papo Cabuloso com relação ao atual momento do Cruzeiro, ele diz assim sobre o clube de Minas Gerais, abre aspas, o momento do Cruzeiro é bem ruim,
O time deu mais um vexame na Sul-Americana e tá tendo problemas com os jogadores. Dudu dando declarações que não deveria, Cássio indo muito mal. Acho que as únicas coisas que fazem a gente acreditar é que no Brasileirão o desempenho tem sido melhor e a confiança que a torcida tem no Leonardo Jardim. O time já vai entrar sabendo que está pressionado pela torcida para mudar a postura em campo. Vasco vai estar sem o Piton, o Yadson, que é bom pra gente, mas o medo é pelo Verratti. A defesa do Cruzeiro falha muito, ainda mais com a bola na área. Então esse é o Cruzeiro que chega para enfrentar um Vasco hoje. Um Cruzeiro pressionado, um Cruzeiro com dificuldades e um Cruzeiro que dentro de Minas Gerais, dentro do Mineirão, precisa conquistar a vitória. E como chega o Vasco? O Vasco, meu amigo, o torcedor vascaíno, ele chega também pressionado, principalmente o técnico Fábio Carille. Fábio Carille, ele precisa vencer essa partida de hoje para conquistar a sua primeira vitória fora de São Januário, jogando como um visitante. Fábio Carille hoje não tem a confiança por parte da torcida vascaína, a diretoria ainda confia e deu ao Fábio Carille esse jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro e a partida de semana que vem, de quinta-feira que vem, contra o Operário de Ponta Grossa pela terceira fase da Copa do Brasil, para o Fábio Carille mostrar algum serviço jogando longe da cidade carioca. O Fábio Carille tem alguns desfalques para esse jogo de hoje, como a gente já acabou de trazer, né? Adson e Lucas Piton são os principais desfalques. Paes segue de fora e diante disso a expectativa é que o Vasco vá a campo com essa escalação aí. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Fritas e Piton, Hugo Moura, Jair Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. Esse é o Vasco que vai enfrentar aí a equipe do Cruzeiro nessa noite de hoje em Uberlândia. Com relação ao Cruzeiro, trazendo rapidamente aqui a escalação do Clube Mineiro: Cássio Vidalba, Jonathan Jesus, Fagner, Kaique Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Esse é o Cruzeiro, esse é o Vasco que vai a campo hoje e eu trago aqui as palavras do Diego Souza, ex-jogador do Vasco, que tem um canal, o Central Pré-Jogo. Ele falou um pouquinho sobre a expectativa para essa noite de hoje contra o Cruzeiro em Uberlândia. Se liga só nas palavras desse nome que marcou a história do Vasco da Gama. Cruzeiro e Vasco. Marco do Sabiá. Jogo chatíssimo também. Vasco. Sem clubismo. Eu vou de Cruzeiro. Que isso, cara? Aí, ele tá... E você, Diego, quando você faz essa cara, hein? Cara, eu vou de empate esse jogo. Acho que o Vasco fora de casa não consegue ter domínio da partida. É um time mais que joga em transição. É um time que dá muito espaço quando tá com a bola, né? Quando tá com a bola, ele dá muito espaço, porque eu nunca vi isso na minha vida. O time do Vasco, com jogadores que tem, não é um time de velocidade, jogando fora de casa. Quem mais corre com a bola é o zagueiro. Nosso zagueiro, ele é um ótimo zagueiro. João Vitor, você para mim é um excelente zagueiro. Tem potencial para ser um Dedé, tá? Um Dedé assim, no auge. Só que você tem passado, no meu entender, tá? Não sei se alguém pensa da mesma maneira, mas dando minha opinião, tem passado dos limites. Tá afiado hoje. Em relação a correr com a bola. Você é zagueiro, a gente precisa de espaço. Isso aí eu concordo. Caminha com a bola, o cara vai vir, você vai dar espaço para alguém, você entrega a bola com tranquilidade e você dá suporte, porque na situação que eu falo dele ser o Dedé, é de dar responsabilidade, assim, liberdade pro Coutinho, fazer o que ele quiser lá. Ó, faz o que quiser que eu vou estar descansado aqui, que quando a bola vier eu roubo a bola para você e te dou de novo. Porque ele tem esse potencial, a velocidade, a impulsão, ser jovem. Ele pode jogar no mano a mano, quem ele quiser. Ele vai estar sempre muito bem, porque o biotipo dele dá essas características para ele fazer isso. Então, faça o que você tem de melhor, marca e dá a bola para quem sabe jogar, para quem tem que jogar. Para de correr com a bola, que vai ajudar bastante a nossa equipe do Vascão. Tá bom, dito isto, Vasco... Dito isso, empate, porque o Vasco não consegue, infelizmente, não consegue dominar o jogo. não consegue jogar bem fora de Não consegue dominar o jogo. Mas eu vou apostar porque eu fiz o jogo do Cruzeiro agora, Cruzeiro e Bragantino. Compete muito pouco o Cruzeiro. Meu amigo torcedor vascaíno, deixa a sua opinião aí nos comentários com relação ao que você acha dessa partida de hoje. Tá confiante? Não tá confiante? Deixa aí a sua opinião. Eu, Lucas, fico por aqui.
pré-jogo de Vasco da Gama e Cruzeiro já aí para você. E é claro, eu conto muito com a sua participação. Deixa aqui nos comentários a sua expectativa para esse jogo de hoje. Quanto vai ser Vasco e Cruzeiro? Eu coloco aí 2-0 pro Vascão, tá? 2-0 Vasco hoje contra o Cruzeiro no Parque do Sabiá. Fico por aqui. Curta, muito obrigado por ter ficado até o final. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.